Olá, alunos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita, e estarei aqui com vocês nas 2 próximas semanas, mas já já a professora Camila volta com as aulas, tá bom? Então, vamos para o capítulo 11, que fala sobre regência verbal e nominal, portanto é um capítulo bastante grande, mas hoje nós falaremos sobre a regência verbal. Na próxima falaremos sobre a nominal e faremos alguns exercícios, ok? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Pronomes e regência. Os pronomes objeto, do caso oblíquo átono, podem ser diretos ou indiretos. Por diretos, entendemos aqueles que complementam verbos transitivos diretos, e por indiretos, os que complementam verbos transitivos indiretos. Então, por exemplo, quando nós pensamos na sentença eu comprei uma bola, esse verbo comprar só tem um complemento, né? Nesse exemplo, que é uma bola. Então, ele é um VTD e uma bola é OD. Se eu digo eu preciso de você, quem precisa, precisa de algo ou precisa de alguém, esse verbo é um VTI e de você é um OI, né? Então, vamos continuar. Os pronomes o, a, os e as são pronomes objeto direto. Por exemplo, conheci Pedro ontem, conheci-o ontem. Então, Pedro é OD, né? Porque quem conhece, conhece alguém. E esse o tá fazendo referência a Pedro, né? Então, tem a mesma função sintática que Pedro. Convidei os alunos para a festa, convidei-os. Então, quem convida, convida alguém, né? Então, os alunos, OD, convidei-os, OD. Por que que no exemplo de baixo é os? Porque está fazendo referência a alunos, né? Substantivo masculino e porque está no plural. No caso do exemplo acima, esse o está no singular e no masculino porque está fazendo referência a Pedro e ele está no singular. Observe que o objeto direto, ao ser substituído pelo pronome de terceira pessoa, vem representado por o, a, os e as, como nós vimos nesses dois exemplos, né? Os pronomes lhe e lhes são pronomes objeto indireto, porque equivalem a ele, a ela, a você, a eles, a elas, a vocês, respectivamente. Então, nós temos aqui, dei a ele tudo o que eu tinha. Então, dei a ele é a mesma coisa que dei-lhe. Esse a ele, objeto indireto, esse lhe, objeto indireto. Entreguei a eles a questão. Então, entreguei a eles ou entreguei-lhes. A eles, OI, lhes, OI. Observe que o objeto indireto, ao ser substituído pelo pronome de terceira pessoa, vem representado por lhe e lhes. Os pronomes me, te, nos e vos podem ser ora diretos, ora indiretos. Aí depende da transitividade. Viu-me durante a apresentação. Viu alguém. Esse me, OD. Deu-me a resposta hoje mesmo. Deu a resposta a mim, né? Então, no caso desse deu, ele é um verbo transitivo direto e indireto, né? Então, o objeto direto é a resposta e o objeto indireto seria, né, deu a mim, que a gente pode substituir por deu-me. Vamos então agora comentar sobre a regência de alguns verbos. A regência de alguns verbos vai depender do sentido, da semântica. Vamos lá. A regência dos verbos que mais costumam gerar problemas e dúvidas na linguagem padrão são aspirar. Então, nós temos o sentido de sorver, respirar, e aí ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, aspiramos um ar poluído. O pobre homem aspirava o perfume da traição da mulher. Então, aqui está no sentido de, né, aspiramos um ar poluído, respiramos um ar poluído. O homem aspirava, o homem respirava, né? Então, nesses dois exemplos, nós temos aí VTD. Agora, se for no sentido de desejar, de almejar, né, é transitivo indireto, sendo seu objeto introduzido pela preposição a. Nesse caso, as formas lhe e lhes não substituem os pronomes tônicos. Então, ó, todos aspiramos a uma boa faculdade, ou seja, todos desejamos. O diretor da empresa aspirava ao cargo de presidente, ou seja, o diretor desejava. Esta faculdade não aspiro a ela. Esta faculdade não desejo, né? Está no sentido de não desejar essa faculdade. Então, a gente tem o sentido aí de sorver, respirar, como VTD, e o sentido de desejar, como VTI, ok?
Aí nós temos aqui o verbo assistir. No sentido de presenciar, de ver como espectador, é transitivo indireto, sendo seu objeto introduzido pela preposição a. Também, nesse caso, não se admitem as formas lê e lês. Então, temos aqui, ó, assistir ao espetáculo, os brasileiros assistiram ao jogo entusiasmados, adorava aquele filme, assistir a ele umas 10 vezes, o jogo foi assistir... Aí, beleza, né? Então, nós vimos ali, sempre com a preposição, né? Assistir ao, assistiram ao, assistir a. Agora, nós temos aqui um exemplo de desvio. O jogo foi assistido por milhões de espectadores. Desvio da norma culta. Qual seria a norma, qual seria, né, a colocação correta? Milhões de espectadores assistiram ao jogo, né? Então, porque no primeiro exemplo não tem preposição, né? Então, no segundo exemplo tem preposição, então está correto. Apesar dessa recomendação das gramáticas de que nessa acepção o verbo assistir é transitivo indireto, exemplos não faltam de seu uso como direto. Aí, beleza. No sentido de competir, caber, rege complemento indireto introduzido pela preposição a. Nesse caso, admite-se o uso das formas indiretas lê e lês. Então, temos aqui. Aquele homem assiste o direito de ditar as regras aqui. Então, ó, aquele homem assiste, ou seja, a ele cabe. Cadê a preposição? A crase, gente, ela acontece, ela é o encontro, né? Da preposição mais artigo ou da preposição mais pronome demonstrativo. Então, essa preposição, ela tá ali em aquele, né? Aquele homem, então, ó, assiste aquele homem, então, ali em aquele temos a preposição mais pronome demonstrativo. Esse direito não assiste ao aluno, esse direito não lhe assiste. Olha ali o lhe, né? Mostrando a transitividade do verbo. Não assiste a ele, né? Mesma coisa, não lhe assiste ou não assiste a ele. A mim não assiste o direito de dizer o que bem entendo. Então, não assiste a mim. Olha ali a preposição. No sentido de prestar assistência, amparar, socorrer, pode ser transitivo direto ou indireto, ou transitivo indireto, regendo o complemento com a preposição a. Então, nós temos dois exemplos. Deus sempre assiste os que nele creem, e o médico assistiu o doente. Então, ó, Deus sempre assiste os, ou Deus sempre assiste aos, né? Nesse sentido de prestar ocorrência, assistência, pode ser ou um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. O médico assistiu o doente ou ao doente. Embora de tendência arcaizante, ou seja, mais uma colocação mais antiga, né? O uso no sentido de morar, habitar, viver também acontece. O verbo é intransitivo, né? Então, aquelas mulheres assistem, aquelas mulheres moram, habitam, né? Esse é o sentido. O verbo é intransitivo nesse caso, e o locativo, né, o local, vem introduzido pela preposição em. Então, aquelas mulheres assistem, esse assistem aí vai ser, então, o nosso assistem, né? O nosso verbo intransitivo, e o nessa cidade, né? Ele é um locativo, né? Tá fazendo referência a um lugar. E aí, essa preposição nessa, e o nessa é a preposição em, né? Mais essa, né? Então, a gente tem nessa é a junção da preposição em mais essa pronome demonstrativo. Aí nós temos aqui o verbo chamar. No sentido de fazer vir, convocar, é transitivo direto. A mãe chamou-o para o jantar. Então, nesse sentido de fazer vir, transitivo direto, né? A mãe fez com que o menino, né, se aproximasse. Então, a mãe chamou-o para o jantar. No sentido de invocar, o objeto indireto é introduzido pela preposição por. Então, nós temos aqui, os fiéis chamavam por Deus. No sentido de invocar, é objeto, ele pede um objeto indireto que vem antecedido pelo por. Chamei pela santa durante toda a noite. Mesma coisa. Esse chamei, né, no sentido de invocar, e o objeto indireto introduzido pela preposição por. Nós temos aí o pela, preposição mais artigo, né? No sentido de qualificar, apelidar, dar nome, pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, fazendo uso da preposição a.
Então, nós temos aqui, no sentido de qualificar, né, de apelidar, de dar nome, pode ser ou um verbo transitivo direto, né, ou um transitivo indireto. Nesse caso, a preposição utilizada vai ser a. Então, temos, ó, o povo chamava o maluco. O povo chamava-o de maluco. Então, no primeiro caso, é um VTD. No segundo caso, é um VTI, porque tem a preposição, né? Lembrando que, nesse caso, nós teremos um predicativo do objeto, né? Ou seja, uma palavra que qualifica, né, esse objeto. Aí depois nós temos o povo chamava-lhe maluco, o povo chamava-lhe de maluco. Então, a mesma coisa, né? O povo chamava-lhe, sem preposição, e embaixo o povo chamava-lhe de, tem preposição. Os meninos chamavam de delinquentes, tem preposição. No sentido de dar ou fazer sinal para que alguém venha é intransitivo, podendo às vezes pedir objeto indireto introduzido pela preposição por. Eu não havia chamado, mas ela veio em minha direção. Então, nesse sentido de fazer sinal, né, é intransitivo, podendo pedir objeto indireto introduzido pela preposição por. Aqui, nesse caso, chamei por ela várias vezes, né? Nós temos aqui chamei por ela, né? Nós temos esse objeto indireto que está sendo introduzido pela preposição por. Aí temos aqui o verbo custar. É unipessoal no sentido de ser custoso, portanto, seu sujeito é sempre de terceira pessoa. A pessoa para a qual algo é custoso torna-se objeto indireto, introduzido pela preposição a do verbo. Então, nós temos aqui, eu custei a acatar tal ideia, é um desvio. Qual seria a norma correta? Custou-me a acatar tal ideia. Eu custei acreditar no pastor, desvio. Ela custou a acreditar no pastor. Custou-lhe acreditar no pastor, padrão. Os brasileiros custaram a acreditar na derrota da seleção, desvio. Qual seria a norma padrão? Custou aos brasileiros acreditar na derrota da seleção. É intransitivo no sentido de ter preço, podendo vir seguido de adjunto adverbial de intensidade ou da designação de preço, né, fazendo referência aí ao custo. O livro custou caro. Então, aqui nós temos, né, caro, esse adjunto adverbial de intensidade, está no sentido de custou muito, né? Tanto é um adjunto adverbial que está fazendo referência, né, caro está fazendo referência a um verbo, né? E o livro custou R$20. Aqui, R$20 é uma designação de preço, né? Está falando exatamente a quantia que o livro custou, que foi de R$20, tá bom? Aí aqui nós temos o verbo esquecer. Não pronominal, utiliza-se como transitivo direto. Ou seja, o que é não pronominal? Né? A gente não tem um pronome depois do verbo. Esqueci o livro em casa. Então, aqui é um VTD. Nunca esqueça a cortesia com que me recebeste, VTD. Agora, pronominal. A gente tem um pronome depois do verbo. Aí, ele vai ser utilizado como transitivo indireto. Por exemplo, esqueci-me do livro. Olha a preposição. Nunca me esqueço da cortesia com que me recebeste. Ela esqueceu-se do antigo namorado. Então, ó, esqueceu-se, né? Então, temos aí os verbos, o verbo pronominal, né? Depois a preposição. Ok. Se não tivesse o pronome, seria ela esqueceu o antigo namorado. Como é um verbo pronominal, a gente tem a preposição. Agora, antes de oração subordinada, né? Lembrando o que é oração subordinada? Quando a gente tem uma relação de oração principal e oração subordinada, né? Ou oração principal e uma oração que completa essa oração principal, que vai ser intitulada de oração subordinada. Lembrando que a oração subordinada, ela é ou adjetiva, ou adverbial, ou substantiva, tá? Então, aqui, antes de oração subordinada, vale ressaltar que a preposição pode ocorrer elíptica, ou seja, não estar expressa. Esqueci-me que a mãe estava morta no banheiro. Então, aqui, esqueci-me, né? Esqueci-me que a mãe estava morta no banheiro. Esse esqueci-me é a oração principal, que a mãe estava morta no banheiro é a oração subordinada, né? A preposição, de fato, está elíptica. Depois, quando o objeto é usado como sujeito. Então, nós temos aqui, esqueceu-me tudo aquilo que ela disse, né? Esqueceram-me aquelas palavras de Pedro. Então, a mesma coisa, né? Nós temos aqui, esqueceu,
esqueceu-me tudo aquilo que ela disse. Então, nós temos aí a oração principal e a oração subordinada. Esqueceram-me aquelas palavras de Pedro. Então, nós temos mais uma vez a oração principal e a oração subordinada, correto? Então, antes de oração subordinada, que é o que nós vimos aí nos 3 exemplos, vale ressaltar que a preposição pode estar elíptica, como de fato ela está, ok? Aí nós temos aqui o verbo informar. É sempre transitivo direto e indireto, mas possui duas diferentes construções. Então, ó, é sempre transitivo direto e indireto, ou seja, tem 2 complementos, mas possui duas diferentes construções. Então, informamos os alunos do recesso, né? Quem informa, informa algo, né? Informa algo a alguém. Então, ó, ele é sempre transitivo direto e indireto, mas ele possui duas diferentes construções. Então, nós temos a primeira construção, que é informamos os alunos do recesso, né? E aí nós temos aqui, informamos-los do recesso, informamos aos alunos o recesso, informamos-lhes o recesso, informei-os de que estava resolvido, de que informei-os de que tudo estava resolvido, informei-lhes que tudo estava resolvido. Então, é interessante a gente perceber que, quando nós falamos, né, estudamos o verbo informar, nós estudamos a transitividade do verbo informar, né, que é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é um VTDI, né? Então, por exemplo, informei a novidade aos convidados. Então, informei, nesse caso é um VTDI, informei a novidade é OD, informei isso, aos convidados é OI, porque eu informei isso aos convidados. Né? Nesse caso aqui, o que nós sempre transitivo direto e indireto, né? Mas ele possui duas diferentes construções. Nesse caso, nós temos aqui, informamos os alunos, né, do recesso. Então, o que foi informado, né? Informamos o recesso, né? Foi informação passada. A quem? Aos alunos, né? E aí nós temos aqui diferentes construções. Informamos-los do recesso, esse los fazendo referência aos alunos. Informamos aos alunos o recesso, que é a colocação mais comum, né? Mais genérica. Informamos o recesso, ou seja, sobre aos alunos, ou seja, para quem? Informamos-lhes o recesso, esse lhes substituindo aluno. Informei-os de que estava tudo resolvido. Informei-lhes que estava tudo resolvido. Então, nós temos diferentes colocações, né? Aí aqui nós temos o verbo lembrar. Nós falamos do esquecer, temos o lembrar. No sentido de trazer à lembrança, recordar-se, sugerir, é transitivo direto. Então, a mulher lembrava um pavão não domesticado, né? Sugeria um pavão não domesticado. É um transitivo direto, né? Lembro aquela história triste que uma vez me contaram o primo. Então, lembro aquela história triste, né? No sentido de trazer a lembrança, de recordar. No sentido de fazer recordar, utiliza-se como transitivo direto e indireto. Então, no sentido de fazer recordar, né? Lá em cima está no sentido de recordar-se, aqui de fazer recordar. Lembrei Maria aqueles que a haviam esquecido. Lembro-me do acontecimento. Lembra-me o acontecimento. Lembram-me aquelas palavras tristes. Lembram-me aquelas palavras tristes. Lembro-me que uma vez ela me ofendera. Então, nós temos o primeiro sentido, que é de trazer a lembrança, que é de se lembrar, né? Se lembrar. Aquela história triste que uma vez me contaram o primo. Então, trazer a lembrança ou se recordar, né? E sugerir é transitivo direto. No segundo caso, no sentido de fazer recordar, né? Então, você está se fazendo lembrar. Aí utiliza-se como transitivo direto e indireto. Aí nós temos o obedecer e o desobedecer.
são fixos como transitivos indiretos, regendo o complemento introduzido pela preposição a. Admitem, no entanto, voz passiva analítica. Então, temos ninguém obedecia ao regulamento. Várias vezes víamos Luciana desobedecer aos pais. O regulamento deve ser obedecido. Os pais eram constantemente desobedecidos em suas ordens. Então, né, o obedecer e o desobedecer, eles são fixos, né? Então, eles vão ser transitivos indiretos, ou seja, são verbos que pedem complemento, né? Que pedem complementos preposicionados, regendo o complemento introduzido pela preposição a, né? Que foi o que nós podemos observar. Aí nós temos aqui o perdoar e o pagar. São utilizados como objeto direto de coisa e indireto de pessoa. Ambos os objetos, porém, podem figurar como sujeito da passiva. Então, nós temos: perdoei ao criminoso, mas não perdoarei nunca o crime. Perdoei-lhe as palavras que dissera, né, lhe fazendo referência a ele. Paguei ao comerciante tudo o que devia, né, tudo aquilo que devia. Não pagarei os livros foram pagos ontem, o credor foi pago na sexta-feira, o assaltante fora perdoado pela família. É comum o uso de perdoar como transitivo direto para complementos únicos de pessoa. Então, nós temos aqui: perdoei todos os que me fizeram mal. Né? Então, é comum o uso de perdoar como transitivo direto para complementos únicos de pessoa. Então, perdoei todos os que me fizeram mal. Né? Toda essa oração funcionando aí como objeto direto. Perdoei todos aqueles que me fizeram mal. Aí nós temos Gente, como esse capítulo é grande. Aí nós temos aqui o verbo preferir, né? Nós temos aqui o verbo preferir. Então, é transitivo direto e indireto, sendo seu objeto indireto introduzido pela preposição a. Então, a gente fala: prefiro isso mais do que aquilo. É uma colocação errada, né? Porque se você prefere, você já prefere mais, né? É redundante. Então, por isso que a gente diz: prefiro isso a aquilo, não prefiro isso mais do que aquilo. Então, preferimos esses riscos aos outros, a ti prefiro uma sobremesa, prefiro ficar em casa a sair com aqueles dois, né? Perceberam? Aí nós temos aqui o proceder. No sentido de caber, de ter fundamentos, é intransitivo. Suas ideias não procedem, né? Ou seja, suas ideias não têm fundamento. Intransitivo. Aquela argumentação não procedia para nenhum dos ouvintes. No sentido de dar início, é transitivo indireto, regendo o complemento introduzido pela preposição a. Então, procedemos aos exames agora, né? No sentido de dar início. Procedamos aos exames agora. O presidente procedeu à cerimônia de entrega dos prêmios aos jogadores. No sentido de provir, é intransitivo, pedindo locativo com a preposição de. Procedemos, né, de um lugar muito distante. Aí aqui a gente tem esse locativo, né, com a preposição de. Aqueles nazistas não procediam da Alemanha. A mesma coisa, né? Então é intransitivo e tem aí esse locativo introduzido pela preposição de. Temos o verbo querer, no sentido de desejar, ansiar, é transitivo direto. Ninguém queria aquela festa. Quero todos os documentos. Quero-a agora. No sentido de estimar, ter em conta, é transitivo indireto. Então, quero a todos os meus irmãos. Luciana quer muito a seus amigos. Aí temos aqui o verbo simpatizar. É sempre transitivo indireto, mas não é pronominal. Simpatizei com suas palavras, ou seja, o que significa não é pronominal, né? Que o certo não é simpatizei-me, mas sim simpatizei com suas palavras. Maria simpatizava bastante comigo. Aí temos o verbo visar. É transitivo direto nas seguintes acepções: mirar, apontar. O caçador visou veados no campo, visei o alvo a 2 quilômetros, dar ou por visto, né? Dar ou por visto. Visei o passaporte ontem. Agora vai ser transitivo indireto no sentido de ter em vista, ter por objetivo, né? Nunca visei a benefícios próprios. O gerente visava o próprio engrandecimento. Viso a encontrar soluções mais eficientes do que essas que vocês me apresentaram. Existem no nosso idioma particularidades tanto na escrita quanto na oralidade. Ao pensar na língua como um instrumento de raciocínio, também lembramos que existe uma moldura para representá-la. Escrever não é falar. O contrário também é verdadeiro e ambos tentam caminhar juntos.
Aí nós temos aqui. Na relação entre os verbos e os termos que o acompanham, a amplitude de regras pode ser reduzida ou sofrer variação na oralidade devido ao contexto situacional comunicativo. Além disso, a vivência da língua traz mudanças no modo do uso e na interpretação do conteúdo. Veremos na sequência as variações de como alguns verbos são classificados e a maneira diferente como são usados. Sabe-se que a acepção geral de regência verbal refere-se à relação de dependência e existência entre verbo e complemento verbal, de forma que este complete o sentido daquele, gerando uma unidade significativa. A ligação entre o verbo e o seu complemento pode ser feita diretamente, sem uso de preposição. Nesse caso, diz-se que o verbo é transitivo direto, ou indiretamente, com uso de preposição. Em oposição ao primeiro caso, aqui se diz que o verbo é transitivo indireto. Assim, além de ligar o verbo ao seu complemento, a preposição nos permite especificar, por exemplo, os sentidos do verbo lutar em construções como lutar com alguém e lutar por alguém, né? Que nós temos aí diferentes acepções, né? Lutar com alguém é alguém te fazer companhia, lutando com você. E lutar por alguém, não necessariamente essa pessoa está com você, né? Mas você está, o objetivo, né? Você está lutando por amor, por respeito, né? Àquela pessoa. Entretanto, essa relação de dependência entre verbo e complemento verbal muda com o tempo, pois os falantes passam a interpretar de forma nova o significado dos verbos, atribuindo a eles novos sentidos. Dessa forma, verbos que eram transitivos diretos, sem preposição, passaram a ser usados como transitivos indiretos, com preposição e vice-versa. Além dessa variação, na transitividade dos verbos, ocorre uma variação no uso da preposição. Essas variações podem ser exemplificadas pelo quadro a seguir. Então, nós temos aqui, ó. Aí eu acho que nós terminamos aqui nesse tópico. E a partir de semana que vem, regência nominal. Então, ó, variação de VTD para VTI. Então, verbo assistir à norma, assistir ao filme para VTD. Como assim? A gente usa, né? A gente não fala assistir ao filme, a gente fala assistir o filme ontem, né? Então, a mesma coisa obedecer. Obedecer ao pai, que é a norma culta, e a gente fala obedecer o pai, né? Pagar de verbo transitivo direto e indireto para verbo transitivo direto. Então, pagar aos funcionários, né? A gente fala pagar os funcionários, né? Que é o que se verifica de fato. Aí a gente tem aqui namorar e implicar de VTD para VTI. José namora Maria, né? A gente fala José namora com Maria. Implicar mudanças, né? A gente fala implicar em mudanças. De uma preposição para outra, também tem isso. Você pode manter ali, né, a transitividade, mas muda a preposição. Então, ó, ir ao cinema é a norma. A gente fala ir no ou ir para o. A mesma coisa entregar. Entregar em domicílio, que é a norma, e a gente fala entregar a domicílio. Quando eu digo a gente, né, a grande maioria da população. Então, queridos, na próxima semana nós ficamos aqui com regência nominal, ok? E, que é bem menor, né? E aí nós fazemos também alguns exercícios. Então é isso, queridos. Até a próxima aula e bons estudos.